sim, deixa eu colocar aqui tema. Nossa, mas eu me enrolo. Tema: estudo e maternidade. Maternidade. Pronto, publicar, que eu já sei como é o esquema agora que eu aprendi. Fixar comentário. Pronto, agora sim, gente, voltei. Fui trancar a portinha, porque o Igor, que eu conheço meu eleitoradozinho, né? Eu sei que o troço de repente do nada grita, mãe, mas aí já tem o pai lá fora para dar uma contida nele e a gente poder conversar. Desculpem-me pelo atraso, tá? Eu tô devendo essa live tem um tempinho e acho que agora mais do que nunca, o que eu fiz aqui? Santo Pai amado. O que eu fiz, gente? Peraí, deixa eu ver se foi isso. Foi isso mesmo, mas voltei. Voltamos com a nossa programação, né? E como eu tava falando, essa é uma live que eu tô devendo há um tempo, especialmente para as meninas, mas obviamente isso não impede que os moços assistam também, né? Não há prejuízo para os senhores. Por quê? Porque de repente abre a cabeça dos moços, né? Dos homens, enfim, sabe? Gente, mas vocês não estão estudando? Como assim? Oi, lindona, manda a gente voltar a estudar. Mas vocês não é possível que vocês não estão aproveitando para estudar. Gente, é muito simples. Vou falar. Fica em casa, não vai para a rua, desliga a televisão, espera um amiguinho passar um WhatsApp dizendo que tá tudo certo e enquanto isso estuda, né? Estuda, aproveita. São coisas que eu não entendo, tá? Não entendo, porque há uns 20 dias atrás, vamos colocar um mês, tava todo mundo reclamando da falta de tempo, que eu não tenho tempo, porque eu trabalho, porque isso, porque aquilo. Agora, né? Todo mundo tá ficando em casa, mas tá todo mundo pensando em quê? Pensando no tal do corona. Gente, corona é muito simples, né? Tá explicado lá, fica em casa, só sai em caso de extrema necessidade e ponto. E não vai para canto mais nenhum. E já que você não vai para canto mais nenhum, você faz o quê? Você estuda na sua casa, né? Gente, não tem jeito. Não tem jeito. Para que ver tanta notícia? A notícia já está posta, a situação já está colocada, então é isso, não tem mais o que fazer, tá? Então, vamos lá para a nossa live. Antes de mais nada, eu queria estabelecer aqui com os senhores algumas premissas, né? Com as senhoras também. Absolutamente, você não precisa concordar com a minha visão de maternidade. Você não precisa concordar com tudo que eu disser aqui para você. Eu tô aqui para te mostrar a minha experiência e a forma que eu penso, tá? Como eu lido com a maternidade. O que eu acho que de fato é importante. Ontem eu até adiantei algumas coisas, né? O que para mim é importante de fato, né? Na criação, da minha presença na criação do meu filho. Se você não concordar comigo, não tem problema nenhum, tá? Sigamos em paz. Toca aqui. Você continua fazendo o que você acredita que é o correto e eu sigo na paz, fazendo também o que eu acho que é correto. E sigamos em paz, mantenhamos-nos em paz. Mas, e por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei como é o tribunal do júri da internet, né? O tribunal do júri do Instagram, o tribunal do júri das redes sociais. Ele às vezes é meio pesado, né? Ele é meio tem a caneta meio pesada na hora de julgar, né? Então a gente precisa ter um pouco de cuidado em tentar realmente, não eu apenas em passar o que eu quero passar, mas nos senhores também em entenderem o que eu quero passar, tá? Então vamos lá. Essa é a minha visão. Essa é a minha opinião. Primeiro de tudo, absolutamente partamos do início, né? Você quer ter filho? Você realmente quer
ter filho? Porque veja, quem te obriga a ter filho? Por que essa necessidade de ser mãe, de ter filho? O que é que dentro de... ou pai também. O que é que intimamente, né, há dentro de você que você acredita que quer ter... Não, eu nasci para ser mãe, eu tenho que ter um filho, eu tenho que ter uma filha, eu nasci para ser pai, eu quero ter um filho, tá? E é isso que eu queria de início ver com os senhores. Que tá ruim, gente? A minha transmissão? Não? Tá todo mundo me ouvindo? Deve ser só a internet. A minha tá ok, até onde eu sei tá ok. Gente, vocês me ouvem e tá ok, né? Joia. Vou seguir, tá? Então, o primeiro de tudo, gente, né? Eu acho que a primeira grande reflexão que a gente tem que fazer sobre maternidade é: eu quero ser mãe? Eu quero ser pai? Porque é óbvio que ser mãe e ser pai demandam escolhas. Escolhas que têm que ser assumidas pelo pai e pela mãe, ora essa. Ou não, né? Então, o que acontece? Às vezes, você está inserida no meio social, né? A gente está inserido no meio social que existem padrões a serem seguidos. Bom, se eu namoro, eu tenho que casar no papel, na igreja, dar festa para todo mundo. Ato subsequente, eu tenho que procriar e ainda tenho que procriar ao menos 2 meninos. Porque senão eu não cumpro, e nem cumpre, viu? Com 2 meninos ainda não está cumprindo com o seu dever cristão, não. Né? Senão eu vou queimar, se não no inferno, no mármore do julgamento social. Então parem para pensar sobre isso primeiro, antes de ter essa agonia. Não, porque eu preciso ser mãe, eu tenho que ser mãe. Eu confesso que o meu instinto materno, ele demorou um bocado, e eu cheguei a cogitar, né, adotar a filosofia Karen Big, né, just us, só eu e o meu marido, tá, só eu e ele. Teve um tempo que eu pensava que seria isso, e lógico que eu era cobrada, na realidade eu casei. Eu vim ter filhos depois de 8 anos de casada. Eu já estava casada há 8 anos. Quando me deu vontade de ter um filho. Um único filho. E ponto. É o que eu quero para mim. Um filho só. E não adianta ninguém vir com esse discurso de que quem tem um não tem nenhum, ele não vai ter um amiguinho, ele vai ser sozinho. Meu querido, nós já chegamos nesse mundo sozinho. Caim e Abel estão aí, ó, tá lá na Bíblia. 2 irmãos, um foi lá e matou o outro. Então, irmão é garantia de amizade? Não, para mim não. Irmão é o filho único é o anúncio da solidão? Para mim também não. Eu acho que não. Eu acho que o que há no mundo, gente, são opções. E diante das opções, nós podemos fazer as nossas escolhas. Eu era cobrada, era cobrada pelas amigas, né? Nossa, não vai, quando é que vai ter filho? Nossa, e casou, não vai ter menino não? E tu? Quando eu ia pra festa de criança, né, de amigos que tinham filhos, e todo mundo tinha filho, e chegava eu e meu marido só com um presente na mão e sem menino na outra, era aquele olhar assim: mas como assim? 5 anos, 6 anos de casado, vocês não vão ter filhos? E em alguns momentos eu disse: eu não sei se eu quero ter filhos. Eu não sei. E enquanto eu não souber, tá tudo bem, eu vou seguir o meu caminho. Mas em um dado, eu estudava para concursos públicos, eu era defensora pública, e eu lembro que muita gente me dizia assim:
Nossa, não vai ter filho? E quando eu tava com paciência, logicamente, eu ia lá, né, dizia, não sei, tô pensando. E quando eu não tava com muita paciência, eu dizia logo, não, antes de parir um menino, eu quero parir meu cargo de juíza federal. Era isso que eu dizia e acabou, se encerrava. E logicamente, e eu já dizia isso naquele tom, algumas pessoas arregalavam assim os olhos pra mim e ponto. E eu me limitava a falar somente isso, tá? E não adiantava querer discutir comigo, porque a gente não precisa, gente, dar esclarecimento, a gente não precisa dar satisfação da nossa vida para absolutamente ninguém. Os nossos esclarecimentos e satisfações, lógico, salvo se você cometeu um crime, né? Mas se a sua escolha for absolutamente ilícita, ela é da sua consciência, ela é sua consigo mesmo, né? Então, essa turma que fica cobrando filho, né? Tanto é que eu dizia na época, sabe o que me parece essa turma que fica me cobrando filho? Aquela turma que entrou na piscina, a água tá gelada pra caramba, e tomou um aperto na hora que entrou na piscina e ficou assim, ó, vem que tá ótimo. E na hora que tu entra, tu leva uma paulada, porque maternidade, gente, não é fácil. Maternidade não é uma coisa simples, não é simplesmente você colocar a criança no mundo e tudo vai acontecer ali a partir daquele momento com azul com bolinhas cor-de-rosa. Não é assim. Gravidez, eu confesso aos senhores que eu tive horror da gravidez. Eu não gostei de ficar grávida. Eu não gostei. Tanto é que eu não quis tirar foto, não quis fazer aquelas fotos de segurando a barriga, né? Em lugar aberto, com uma florzinha na mão. Eu não gostei de ser grávida. Eu não gostei de estar grávida. Para mim, e talvez uma das razões também tenha sido porque eu estava estudando muito. Então não deu para mim, né? Não deu para eu curtir a minha gravidez. Não deu. Mas enfim, o que eu quero que vocês percebam que existe vida além da maternidade. Meu amor, não é porque você está nesse mundo e veio a esse mundo que você é obrigada a procriar de forma alguma. Você é obrigada a seguir a sua vida, porque você só tem essa. É isso, eu penso dessa forma. Então, quando alguém fala, não quero ter filhos, tá tudo bem pra mim, porque eu sei o que aqui implica ter um filho. Eu sei quanto custa financeiramente ter um filho, sabe? Eu sei o quanto custa emocionalmente ter um filho. Ou vocês acham, é muito legal a gente poder entrar numa loja de brinquedos, ver que seu filho quer uma coisa e você poder dar, mas ter que negar. Isso tem um custo emocional, especialmente para mim, que fui uma menina que tive algumas coisas negadas na vida, não porque meu pai e minha mãe poderiam me dar, mas porque não podia mesmo, sabe? Então, a maternidade, ela é custosa. Se ela é realmente padecer no paraíso. É maravilhoso ser mãe. Eu não imagino minha vida hoje em dia sem o meu filho. Mas é custoso, gente, não é fácil. Então, portanto, a primeira premissa é: você quer de fato ser mãe? Isso é uma escolha sua ou é uma escolha que tá todo mundo aí na vida fazendo, né? Um homem para casar, 2 meninos para criar, então vamos seguir esse padrão, porque é assim que a gente entra no paraíso. Então, primeira coisa, pense sobre isso, tá? Uma vez decidido que eu queria ter um filho, eu já tinha 34 anos e meio, por aí, que aí realmente começou, eu acho que eu quero ter um filho. E aí eu estava exatamente estudando para concursos públicos. É lógico que me apareceu essa dúvida, né? 15 dias, exatamente, gente, ainda tem isso, ó, 15 dias de cesárea, eu já estava fazendo audiência. Não tem como. Eu estava estudando, minha querida, eu estudei, gente, até praticamente a hora de ter meu filho.
praticamente a hora de ter meu filho, eu estava agarrada com o livro. Enfim, decidido isso, eu falei, não, eu quero ter um filho, eu estou estudando para concurso, eu já era defensora pública, muita gente só faltava bater na minha cabeça, querer me virar de cabeça para baixo para ver se eu mudava de ideia, porque afinal de contas você já é defensora pública. Por que você ainda está estudando? Porque é uma escolha minha, porque eu queria, porque eu tinha outra ambição na minha vida, e não tem problema nenhum dizer que eu tinha uma ambição na minha vida, uma outra ambição, além do cargo que eu exercia, e ponto, que era magistratura federal, que foi uma decisão que eu tinha tomado há anos atrás, e que não era justo comigo, depois de tanto tempo, eu abandonar. Eu acho que tem um momento que a gente faz a escolha e que não tem mais jeito, você vai ter que seguir no caminho até o fim. Você vai ter que dar um jeito, meu caro. Você vai ter que fazer das tripas coração. Você vai ter que ir com o coração. Sabe aquele jogo de futebol que, pelo amor de Deus, a gente precisa de um gol, só um gol, para tudo dar certo? Pronto. Que o goleiro sai de lá de trás para ir para o meio da área, né? Para tentar cabecear. Pois então, é isso. Então, eu estava nesse estágio de estudos. Eu não tinha mais como voltar atrás. Mas eu também queria ter um filho. E eu quis ter um filho ali, naquele momento. E, logicamente, o que eu fiz? Eu me organizei. Para tudo, gente. Eu acho que tudo, quando é planejado, fica muito mais simples. Eu fiz isso. Eu me planejei. E como que eu me planejei? De início, eu acrescentei carga horária, né? Carga horária. Aumentei a minha carga horária nos estudos enquanto eu não estava grávida. Quando eu estava grávida, como que eu fiz? Dar sono, me dava sono, muito sono. No início, o primeiro e segundo mês, nossa senhora, eu dormia, se deixasse, eu dormia na fila do pão. Mas eu dormia e ponto. Quando eu acordava, eu ia estudar. Então, observem, eu tomei a minha decisão, amparada na minha decisão de ter um filho, eu aumentei a minha carga horária de estudos. Se antes eu falava, não, eu tenho que estudar pelo menos 4 horas por dia. Quando eu decidi engravidar, eu falei, não. Como pode ser que mais na frente as coisas se compliquem por causa da gestação, não sei como é que ela vai ser, né? Isso eu não tinha nem engravidado ainda, tá? Mas eu sou assim, eu planejo. E aí eu falei, eu vou acrescentar logo mais 1 hora de estudos. E aumentei a minha carga horária. Só fiz isso, aumentei a minha carga horária. E aí, quando eu me descobri, eu estava grávida. E isso eu aumentei para 5, mas sempre tentando dar 6 horas de estudo. 3 e 3. 3 horas de estudo, 3 horas de noite e um abraço. Eu começava a estudar por volta de 3h30, 4 horas da tarde. Então, eu estudava até umas 7 da noite, dava 9 e ia lá estudar de novo. E era isso. Foi um período de sacrifício? Foi. Eu dormia menos, foi aí que eu comecei a aprender a dormir menos, né? A praticar, a dormir o suficiente, não o que eu queria, mas o necessário para me recompor, tá? O necessário para me recompor. E aí eu engravidei. E quando eu engravidei, logicamente, eu enjoei nos primeiros meses, mas eu tive a bênção, né, divina de ter uma gravidez mais muito tranquila mesmo. Só que, gente, observem, uma coisa é você estudar na CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Você não tá grávida, você não tá nada, você tá normal, no seu cotidiano, você tem um cotidiano, não é isso? Você tem uma rotina diária e você vai ter que dar um jeito, se você quer passar, de encaixar os estudos na sua rotina diária. Ou seja, absolutamente no ordinário.
a pessoa e a rotina. Eu estava no ordinário, na minha rotina, porém não no meu estado fisiológico. Por quê? Porque eu estava sofrendo alterações por conta da gravidez. Eu tinha enjoo matinal, eu tinha sono, logicamente tinha um sono esquisito, além do normal. Mas passados os 3 meses e meio iniciais, né? E aí eu conversei, eu lembro que na época eu era defensora pública, eu fazia audiência muito cedo, e eu pedi ao juiz para mudar o horário das minhas audiências, e ele foi um querido, o Adailton, e modificou. Ele falou, não, Aline, de forma alguma, não tem problema nenhum, né? Eu acho que o meu comportamento é sempre muito correto com ele foi lá, não tem problema nenhum, o que for necessário, e até pelo meu próprio estado, mas enfim, ele trocou. E aí, o que aconteceu? Continuei a dar às 5 horas? Não, gente. Tinha dias que eu estudava 3 horas. Tinha dias que eu estudava às 5 horas, eu gestante. Tinha dias que eu estudava 2 horas. Mas a questão era, eu não me permiti, durante a gestação, em nenhum dia, abandonar os estudos. Eu ia estudar nem que fosse 1 hora de tarde e 1 hora de noite. E é isso que é importante, né? É isso que é importante, a gente manter a constância dos estudos. Manter a constância dos estudos. Então, você tá grávida, você me passa, que nem às vezes eu vejo aqui algumas mensagens no seguinte sentido: o que eu faço com o sono da gravidez? Você dorme, minha querida, com o sono da gravidez. Você vai dormir o dia todo, não é possível que você não é um urso, você não tá hibernando. Você vai acordar em um dado momento, e quando você acordar, você estuda. Agora, o que não vale é você ter sono, dormir, e quando acordar não estudar. Porque aí, gente, não vai funcionar. Porque se você não está estudando enquanto o menino está na tua barriga, imagine quando o menino sair da sua barriga. Né? Se você já está se valendo da gravidez como uma desculpa para não estudar, quando o menino tá lá, crescendo na sua barriga, enquanto o menino não sabe outro nome na vida que não seja mãe, mamãe, mamãe, mamãe. Tem horas que o menino chama tanto que você fala, Jesus amado, Jesus amado. Não é possível né? Que ele não saiba outro vocativo, não tem como invocar o pai. E às vezes eu falo, papai, papai, repete com a mamãe, papai. Então, enquanto o menino não te demanda do lado de fora, então, pelo amor de Deus, gente, né? Gravidez não é doença, na maioria. Não é uma doença, você pode ter uma gravidez complicada, sim, você pode ter, mas ela não é uma doença em si, pelo contrário, é vida, é vida, é vida que você pode gerar, né? Então, não tem sentido você parar a sua vida para gerar a criança, pelo amor de Deus. Você deixa de trabalhar? Vocês já pararam para pensar que a licença maternidade, ela só se dá depois do nascimento da criança? Por quê? Porque você, em regra, durante a gestação, goza de sua plena capacidade física. Essa é a razão. Né? Se você se cuidar, e eu me cuidei muito na minha gestação, foi a época que eu melhor comi, foi a época que eu caminhava religiosamente todos os dias, porque eu queria estar bem. Eu queria estar bem e queria que o meu filho nascesse o mais saudável possível. Agora, realmente, minha querida, se durante a gestação você vai se entupir de porcaria, né? Vai virar sedentária, não vai fazer nada da vida, a não ser gestar aquela criança e esperar os 9 meses passarem, fica difícil. Fica difícil. Então, vamos lá. Passou a gestação, essa foi a minha programação, né? Exato. Gente, eu era uma mamadeira ambulante. Eu amamentei meu filho até o 17º dia e eu tinha que... Ele mamava e eu tinha que correr para tomar um banho. Você cheira leite o tempo todo, né? Enfim, tá.
o que foi que eu fiz? Eu percebi que foi quando, né, eu no 7º mês de gestação, sétimo nada, não, no dia do 7-1, lembrei do 7. No dia do 7, aquele fatídico 7-1, né, da Alemanha sobre o Brasil, eu descobri o quê? Eu já tinha encerrado o concurso do Ministério Público do Estado, já tinha sido aprovada, já tinha feito prova oral, prova de tribuna, enfim, já tinha encerrado ele. Eu estava avançando nas fases da magistratura federal, mas eu tinha feito uma prova, pelo menos eu achava que eu tinha feito uma prova subjetiva aquém do que eu deveria, e isso é um problema muito sério meu, eu sempre acho que eu estou aquém do que eu deveria, mas enfim, e eu achei que eu não iria passar. No dia do 7-1, saiu o resultado das provas subjetivas, dissertativa e sentenças da magistratura federal. 6 horas, 6 e pouca da manhã, eu já estava com um barrigão pela boca e eu acordei, né, para ver no Diário Oficial. Eu era defensora pública em Sergipe, eu já estava afastada para ter o meu filho, eu estava em Maceió, quando eu abro o Diário Oficial e vejo que eu estava na prova oral. Ou seja, primeiro eu tomei um susto, que eu quase pari o menino ali mesmo, na cama. Dei um grito, logicamente. Me acordou assustado, se eu estava me sentindo bem. Eu não pulei, porque eu não tinha condições de pular. Mas eu gritava. E muito feliz. Só que em um dado momento, a minha ficha caiu. Eu vou fazer uma prova oral daqui a alguns meses. E é exatamente no período em que o meu filhinho terá nascido e estará com meses. Então, durante os estudos, eu terei um recém-nascido em casa. Bom, eu esperava que eu fosse passar? Não, gente, eu não esperava que eu fosse passar, tá? Tô logo avisando, eu não esperava. Eu tava achando, eu sabia que eu tinha feito uma sentença civil boa, uma sentença civil penal, mas para mim, o problema seria dissertativa. É o que eu digo, espere o pior, mas logicamente, né, acredite que o melhor pode vir. Esteja preparada para o pior, mas acredite no melhor. E eu acreditava no melhor. Durante a minha gestação, o que foi que eu fiz? Eu parei de gastar dinheiro com bobagem. Porque se eu fosse para oral na magistratura federal, meu amigo, mas eu não ia perder nunca. Mas eu não ia perder de jeito nenhum. Por mais que eu achasse que eu ia perder enquanto eu estava estudando, enquanto eu via todos os meus colegas se matando de estudar e eu me desdobrando para estudar, mas eu não ia perder nem a pau. Eu não ia perder. Porque eu tinha muito medo de perder pelo meu filho. Então, sabendo dessa possibilidade, o que eu fiz, gente? Eu poupei. Eu não tenho a menor vergonha de dizer que as colchas do meu filho, do bercinho dele, eu ganhei de segunda mão. A minha comadre, ela me deu, ela tinha um bebê, ela tinha guardado, e ela falou: Aline, você quer? Eu falei: eu quero, pode me dar. Eu só comprei realmente do bom e do melhor para o meu filho, o que era absolutamente essencial para ele, que era roupa de algodão, para não dar alergia, e mamadeiras, e tudo que era de essencial. Mas esses frufru de fazer de arquiteto para o quarto da criança, fazer os móveizinhos todos bonitinhos, com teminhas, né? Que mais? Comprar beijo de $1 milhão, comprar, enfim, papel de parede. Coloquei na parede porque eu não sabia colocar. Mas tudo foi no que eu pude poupar, eu poupei, sabe? O balancinho do meu filho, da Fisher Price, que ele amava, era de segunda mão. Eu ganhei
de doação. E não foi doação assim porque me deram fechado. Não. Eu só comprei o que realmente eu precisava comprar. E pra mim isso não é vergonha nenhuma. Eu era defensora pública já. Meu marido era procurador da fazenda. Mas tem uma lição que meu pai ensinou, que dinheiro não aceita desaforo, né? E eu ia precisar muito desse dinheiro, dessa diferença. Que era para quê? Para pagar ajuda. Eu morava em outra cidade, apenas eu, o meu marido e a cadela da gente, né? Na época, a Zara, finada Zara, que virou Estrelinha, segundo Bernardo. E eu precisava de ajuda. E não era qualquer ajuda, eu queria ajuda qualificada. Porque, afinal de contas, a pessoa que ia ficar com meu filho, ia ficar com meu filho enquanto eu estudava. Enquanto eu estaria ausente para estudar. E aí você pensa, nossa, que mãe desnaturada. Não, gente. Eu não sinto culpa absolutamente nenhuma. Eu não me sinto desnaturada. E, honestamente, eu deixava meu filho, de início, um horário com uma técnica de enfermagem, né, que era a pessoa mais qualificada. Ela cuidava muito bem do meu filho e, logicamente, cobrava, não lembro se era diária ou se era hora, enfim. Eu sei que era uma coisa cara, mas que eu pude pagar muito tranquilamente. Por quê? Porque eu não gastei dinheiro com berço caro, porque eu não gastei dinheiro com uma arquiteta cara, porque eu não gastei dinheiro com papel de parede caro, porque eu não tive a menor vergonha, o menor constrangimento de aceitar o que queriam me dar, sabe? Eu acho que a gente precisa arcar com as nossas escolhas e realmente se esforçar por elas. E era o que eu estava fazendo. O que era mais importante para o meu filho? Ter um quarto todo decorado, todo arrumado, todo lindo para tirar foto e postar em rede social? Ou alguém qualificado para cuidar dele enquanto eu estivesse estudando, porque eu não ia abrir mão disso? Eu acho que era ajuda qualificada, não é verdade? Eu pesei e falei, não, eu acho que é isso, eu acho que tem que ser isso. E foi isso que eu fiz. De início, eu estudava um horário, né? Eu lembro que eu ficava de manhã com o Bernardo, assim que ele acordava, eu acordava mais cedo do que ele para estudar, estudava, tá? E depois, quando ele acordava, eu passava a manhã com ele. Às 14 horas, a técnica de enfermagem chegava, eu entregava o meu filho para ela e entregava. E ia pro quarto estudar. Meu marido estava em casa. Quando meu marido estava em casa, ele ficava lá dando um suporte. E quando não estava, não tinha problema nenhum. Eu estava no quarto ao lado do que ela estava com meu filho. Eu estava com a porta fechada, mas eu estava ouvindo tudo. Tanto que às vezes, quando ele fazia uma gracinha, um gracejo, eu não resistia. Ia lá e via ele, falava com ele, brincava com ele. Os meus intervalos, eu estudava 50 minutos, o meu intervalo era todo com meu filho. E não tinha problema nenhum. Mas aí eu fui fazer um curso em Brasília, né, um curso de prova oral. E o que foi que aconteceu? Eu percebi que eu ia precisar de mais tempo para estudar. Porque, afinal de contas, eu precisava pegar todo um conhecimento de um edital enorme e vou deixar salva. Tu vai pra onde, criatura? Vou ter que sair pra onde? Pelo amor de Deus, juízo. Aí, quando eu fui fazer esse curso, eu me atentei, gente, eu preciso estudar mais, porque senão eu não vou dar conta de toda a matéria. Eu lembro que eu fiz o curso, pelo curso eu seria aprovada, mas eu notei que se eu quisesse ficar numa classificação melhor, eu teria que estudar mais. Então, o que foi que eu fiz? Eu conversei com meu marido, eu peguei aquele dinheiro que eu poupei, e eu falei pra ele, vamos fazer o seguinte,
vamos colocar nos 2 horários a técnica de manhã e de tarde, e de noite pode deixar que eu fico com o Bernardo, e eu fico com o Bernardo. Foi. Gente, eu não me sinto absolutamente, e foi isso até o final da prova oral, eu não me sinto absolutamente culpada, eu não tenho arrependimento nenhum de ter feito isso. Não adianta ninguém me dizer, mas tem momentos que a gente se perde na vida e nunca mais recupera. Recupera, gente, recupera sim, tá? Qual é o Gugu Dadá do Bernardo, que era tão imperdível assim pra mim? O menino tinha 2 meses e meio, o menino comia e dormia e comia, no máximo arriscava um sorriso banguelo, mas o que? O que é tão importante? O que era tão importante? Que aquela criança, que o meu filho, né, ia fazer, que eu não poderia perder absolutamente. Na minha cabeça era muito simples. Eu tinha que passar. Eu fiquei só os 3 primeiros meses, tá? E depois o curso de formação. E já eu chego no curso de formação. Para mim era muito mais importante, honestamente, eu passar nesse concurso, não me frustrar por isso, né? Porque talvez eu fosse muito frustrada e eu debitasse isso na conta do meu filho. A gente nunca sabe da cabeça da gente, sabe? Então eu tinha muito medo não apenas de não passar, mas muito medo de não passar e debitar isso na conta do meu filho, de culpar o meu filho, de pensar, meu Deus, se eu não tivesse inventado gravidez eu tinha passado. Eu confesso que esse era um dos meus grandes medos, porque a gente nunca sabe como a cabeça da gente vai reagir às coisas da vida, não é verdade? Então foi isso. E aí eu me matei de estudar, deixava o meu filho, eu lembro que ela chegava de 10 horas, acho que era 10 horas da manhã, 10 horas da manhã, e ponto. Quando chegava, no final da tarde, no começo da noite, eu pegava meu filho e tava tudo certo. E aquele sambado que ele fez no berço, eu via de noite. E não tinha problema nenhum. Eu acho que o que acontece, gente, e aqui eu vou dar a minha opinião, é que a gente é muito cobrada. Nós, mulheres, somos muito cobradas. E sabe o que mais me entristece? É que nós somos cobradas por nós mesmas. Nós somos cobradas não apenas só pela sociedade, mas que impõe condutas a gente, mas pelas próprias mães, pelas próprias mulheres, sabe? Eu lembro que quando eu disse que ia fazer, né, aí depois eu passei, me mantive estudando, né, aquele dinheirinho que eu juntei, que poupei, eu investi todo em alguém qualificado para cuidar do meu filho enquanto estudava, e assim fui até a prova oral. Quando eu fui fazer a prova oral, barrei menina e barrei marido, não queria nenhum dos dois comigo, porque se desse algum pepino, como é que eu ia fazer minha prova oral, né? Em casa eles ficaram lá, em Sergipe, eu fui para Brasília sozinha, praticamente paguei outra passagem pelo excesso de bagagem de livros, mas enfim, fui sozinha, tá? E ainda tem isso, tá, gente? Na hora que vocês estiverem avançando de fase, tiver meninas, não leva. Eu falei, vão pra posse. Pra minha prova oral, não quero nenhum dos dois comigo. E ambos ficaram. E meu marido, graças a Deus, ele é muito consciente, talvez porque tenha também passado por essa fase de concursos públicos, né? E eu confesso que o Fábio, não bastando ser consciente nesse ponto, ele é um paizão. E ele sabe muito do papel dele como pai. Ele sabe muito da divisão de trabalhos que existem entre a gente. E isso é muito importante, que o homem se conscientize. Ele é tão pai quanto eu sou mãe. E ninguém me venha com essa conversa mole de que tem coisas que só a mãe sabe fazer. Não tem coisas que só a mãe sabe fazer coisa nenhuma. Sabe? Tem coisas que se só a mãe sabe fazer,
ela ensina para o papai saber fazer também. Trocar fralda, fazer mamadeira, dar comida, acalentar a criança, o que quer que seja. Sabe, eu acho que a gente está muito anos-luz das trevas de lá de trás para achar que tudo como é. Não, é a mãe, tem que ser a mãe. Não, meu caro, levanta, né, do sofá, desliga a TV do futebol e vamos ajudar. Vamos ajudar. Eu tive um grande apoio profissional. Eu morava numa cidade em que era eu, meu marido, meu filho e acabou-se, mas família eu não tinha nenhuma. Então, por isso, gente, é o que eu digo, o que a gente precisa é se planejar. Qual é a sua realidade? Sabe? Daqui a pouco eu passo para o próximo ponto. Qual é a sua realidade hoje? Qual é a sua realidade? Você tem família perto de você? Você tem mãe? Você tem irmão? Você tem sobrinho? O que é que você tem? Eu não tinha ninguém. Foi essa conclusão que eu cheguei. Gente, eu vou ter meu filho, eu preciso estudar, eu não tenho ninguém. O que eu vou fazer? Eu vou guardar dinheiro para poder pagar. Ainda que eu achasse que eu não iria passar, poderia não passar, vai que eu passo. Vai que eu passo. E ainda que eu não passasse, né? O que acontece? Ainda que eu não passasse, eu vou continuar estudando. E não é porque eu tive um menino, não é porque eu virei mãe, que eu teve um filho, que eu tenho que virar uma super heroína e tenho que dar conta de todo santo tudo sem que o homem me ajude, gente. Eu acho que a gente como mãe, né? E aqui eu volto pro ponto pra gente encerrar, que eu tenho uns pontinhos aqui anotados, né? Eu acho que a gente é muito cobrada. E o que mais me escandaliza nessas cobranças é que nós somos cobradas por nós mulheres. Nós mulheres, às vezes, faltamos-nos com a tal das mãos que todo mundo manda se dar. Lembra do ninguém solta a mão de ninguém? Nossa, tem horas que soltam e só faltam rodar a mão na cara da gente. Eu lembro que quando eu passei no concurso e fui fazer o curso de formação, eu estava numa roda, tinha sido aprovada, eu estava muito feliz, mas eu estava muito feliz. E estava com algumas amigas. E aí perguntaram como é, e eu falei, não, depois da posse tem o curso de formação e eu vou ficar fazendo 4 meses, por 4 meses o curso de formação. Ah, você vai levar seu filho? Eu não. Eu vou morar num kitnet, eu vou tirar o meu filho do conforto de um apartamento amplo para ficar num kitnet comigo? Não. Eu passo a semana lá e aos finais de semana eu vou ficar com meu filho. Gente, eu acho que se tivesse fósforo e álcool tinham tacado fogo em mim. E você sabe o que é pior? O pior de tudo é isso vir de mulheres. Vir de mulheres que se dizem nossas amigas. Eu respeito absolutamente a posição de cada uma. Se você não tem coragem de fazer isso, não tem problema nenhum, não faça. Agora, o que não se pode é alguém olhar pra minha cara e dizer assim, eu acho que você não devia fazer isso. E eu fazia o quê? E eu ia fazer o quê? Então, gente, eu acho que nós como mães, né, nós mulheres, vamos lá, mulheres. Nós mulheres, nós somos filhas, mães. Eu, por exemplo, sou dona de casa, sou estudante, sou juíza, professora. Todas nós podemos ser tão multifacetadas como quaisquer homens, né? Como qualquer homem. E eu acho que podemos ser competentes e não perfeitas em qualquer dessas searas da vida. Eu sou uma mãe perfeita? Não sou uma mãe perfeita. Como eu disse ontem, a minha visão de maternidade, a minha posição frente ao meu filho,
basicamente, além de amá-lo loucamente, porque eu sou absolutamente apaixonada por este menino, né? Eu lembro que eu dizia que estava para nascer o homem que ia me colocar de joelhos, e o meu filho me coloca todo santo dia de joelhos. Eu acho que a minha função com o Bernardo é dar segurança a ele. Eu não tenho obrigação, a minha função, sabe? Eu não tenho essa obrigação, eu não me sinto obrigada a rolar na areia e brincar com o Bernardo. Eu não me sinto obrigada a chegar todo dia disponível para brincar com o Bernardo. Não. Para brincar com meu filho, ele tem os amigos da escola, os amigos do parquinho, ele tem a mim quando eu quero, entendeu? Ele tem os primos, tem as primas, enfim. A minha função com meu filho é dar segurança a ele. É dar segurança emocional e financeira. Essa é a minha função. A minha função com o Bernardo é fazer dele um homem independente, seguro, feliz, no qual eu me torne absolutamente desnecessária na vida dele. O meu filho, o que eu quero para o meu filho, a minha função é fazer com que cada dia menos o meu filho precise de mim. E esteja comigo não porque precisa de mim, mas porque me ama. É por isso. Essa é a minha função com o meu filho. É dessa forma que eu vejo. Por isso que eu não me sinto nem um pouco culpada quando eu chego morta de cansada de viagem, morta de cansada do trabalho, que o meu filho me chama para brincar e eu falo: ô filha, a mamãe tá cansada hoje. E tá bem. Ele: você tá cansada? Eu falei: tô cansada. Onde é que você tá cansada para eu lhe dar um beijinho? E me dá um beijinho. Isso nunca foi um problema para mim. Eu sigo feliz deitada na cama, assistindo televisão, lendo um livro, porque eu sei que ele já brincou. Pode ter certeza, na hora que o meu filho precisar de mim, aí sim, eu posso estar no meu leito de morte. Me levanto feito um rá, vou defender e vou ajudá-lo. Porque aí eu sei que não é com um amigo do parquinho, não é com os primos, não é com os amiguinhos da escola que ele vai ter que contar, é comigo. Então, essa é a minha função. Portanto, mamães, quando vocês forem estudar, sabe, que, nossa, mas você tem que conviver, existem momentos que se perdem, não se recuperam, saibam, se recuperam sim. Especialmente porque criança às vezes nem lembra das coisas. Você acha que seu filho vai lembrar? O bebezinho, ele vai lembrar que você não estava lá babando por ele? Que você não estava lá, ai meu Deus, coisa linda, essa golfada da criança. Você acha que ele vai lembrar disso? Você acha uma golfada do menino, né? Você acha que ele fazia xixi, né, pra cima no berço, que é super engraçadinho? Você acha que realmente isso vai fazer diferença na vida de vocês? Minha cara, o que vai fazer diferença na sua vida com seu filho é a qualidade da sua presença na vida dele. Não é você se lambuzar na areia com ele, tá? Não é você se jogar no parquinho com ele. É quando ele precisar de você no parquinho, você chegar lá e falar, e ele disser que quando o amiguinho dele chega lá pra você: olha, o Bernardo fez isso. E aí você vai falar: vai brigar com o Bernardo? Não, eu vou dar segurança pro meu filho. Vou dizer: filho, o que foi que aconteceu? Porque é em você primeiro, é de você primeiro, é essa segurança que eu tenho que passar pro meu filho. Então a minha função no parquinho é essa. Minha função no parquinho não é tá me lambuzando, até porque eu não suporto areia com água, né? Vocês veem, eu moro aqui a 500 metros da praia e não suporto. Entrar na água, botar o pé na areia, o pé tá sujo, aí tem que voltar pra água pra lavar o pé, aí quando sai, não suporto. Suporto areia, tá? Então essa, é dessa forma, oi Edu, é dessa forma que eu vejo a maternidade.
Portanto, eu sinceramente, eu vou ser muito mais feliz, vou ser muito mais feliz se um dia eu tiver num lugar com meu filho e ele puder contar emocionalmente comigo, do que eu simplesmente poder, vou lá brincar com ele meia hora só para cumprir a tabela, me fazer feliz, tirar uma foto no Instagram, botar para todo mundo ver, olha, eu brinco com meu filho, viu? Gente, eu acho que não é por aí. Eu acho que não é por aí. Portanto, mamães, sintam-se rendidas. Parem de se deixarem ser patrulhadas, tá? Façam o que manda o coração de vocês. Eu lembro, e só para contar, pra gente finalizar, tá? Eu lembro que eu tive uma infância difícil, lógico, né? Teve um tempo que as coisas eram escassas na minha casa, né? Mas eu sempre gostei do que é bom. Não vou mentir, sempre gostei de roupa bonita, de mulher, né, gente? Mulher. Sempre gostei. E eu lembro uma vez que eu tava no shopping com a minha mãe e eu pedi um vestido pra ela, né? Eu lembro até uma loja, Company. Lembra dessa marca? Company. Pronto. Tinha um vestido branco que eu tinha visto na Capricho, da uma amiga da escola. Que lindo. Quando eu passo no shopping, quem tá na vitrine? O diabo do vestido. Eu, mãe, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, me dá esse vestido, me dá esse vestido, me dá esse vestido. E a minha mãe caiu na bobagem, coitada, de entrar comigo na loja, de me ver vestida. Eu provei o vestido e quando ela perguntou o preço, ela falou, tá, eu vou pensar. E a gente saiu da loja, ficou lindo, gostei, nananana. E eu nunca esqueci disso, a minha mãe chorou. Ela falou, filha, ficou lindo em você, mas eu não posso te dar. Sabe, gente? Então, ai, desculpem. Então é isso, sabe? É isso. Eu penso que o Bernardo, ele não vai ter nada de graça. Mas tudo que é meu dever com ele, ele vai ter do melhor. E dever a ser cumprido com o filho também demanda dinheiro, né? Demanda dinheiro. Filho é custo. Filho é custo. E eu não decidi isso porque eu sofri muito. E não sofri porque fiquei assistido. Eu sofri porque eu vi o sofrimento da minha mãe por ser mãe e não poder me dar algo que me faria feliz, sabe? E por mais que a gente diga que não, dinheiro, né? Quem come um, come dois, come três, a vida não é assim, gente. A vida não é assim. A vida é cara. A vida é cara. Criar um filho com dignidade é caro, porque você só tá colocando vítima no mundo, tá? A gente tem que pensar bem no custo de um filho, porque um filho também é um custo. Não tem jeito. Por mais emocional que seja a escolha, mas lembre-se que um filho é um custo. E ainda que você me diga, mas se for assim, né, pessoas menos favorecidas não teriam filhos. Elas têm. Tanto tem sem pensar que o que a gente mais vê é a criança na rua pedindo esmola. Será o nosso caso? Não, gente, não será o nosso caso, nem o de vocês, não. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é isso. E eu sou muito feliz de ter segurança financeira para o meu filho, para que ele nunca sofra como eu sofri naquele dia, em ver o sofrimento da minha mãe e pensando que eu que tinha causado ele. Pois é, dinheiro ajuda, gente, sabe? Então, quando você
se sentir minimamente culpada por ir estudar, por deixar o seu filho com a babá, com a empregada, com a mãe, né? Com quem quer que seja para estudar, pense nisso. Pense que você vai proporcionar para o seu filho um futuro de segurança financeira. E por mais que isso não seja o suficiente, o necessário, o absolutamente necessário para ele ser feliz, talvez isso possa encaminhá-lo para a felicidade dele. Certo? Então era isso, gente, que eu queria falar com vocês. Tá bom? E é isso, e estudem, tá? E fiquem em casa. E é isso. Certo? Então, mães, o que eu quero dizer é planejem-se e vão à luta. Vão à luta porque sempre há espaço para viver excelente, sempre haverá tempo para você viver momentos maravilhosos com seu filho. Ah, e da foto, vou contar que eu esqueci de falar. Aquela foto foi o seguinte: quando eu me descobri grávida, eu estava em Nova York, né? Eu estava em Nova York. E aí, eu tinha acabado, eu lembro que eu tinha feito a prova da tribuna do Ministério Público, tinha feito a primeira fase do TRF, e aí eu tinha umas vezes, eu falei, marido, vamos pegar para Nova York? Vamos. Nova York. E lá em Nova York eu descobri. E eu tava grávida, eu descobri lá. E logicamente eu fiz três exames, 3 testes, os 3 positivos. Primeiro positivo, eu falei, marido, tenha calma. Fábio, Fabinho, tenha calma, não é hora de comemorar. Aí ele desceu lá, eu vai comer mais 2. Logicamente ele desceu, né? Eu lembro que a gente tava hospedado em ai meu Deus, onde é que a gente... Madison Square Garden, um hotel horroroso, que eu tive confusão lá naquele hotel e que eu não me hospedo nunca mais aquilo ali. E aí, quando ele subiu, já subiu com os meus 2 testes, mas logicamente com um fardo de cerveja. E aí eu me descobri grávida lá. E aí eu disse pra ele, um dia eu vou voltar pra Nova York com meu filho e juíza federal. E assim foi. E aquela foto ali foi da primeira viagem do Bernardo pra Nova York comigo, quando eu já tinha tomado posse no cargo para o qual eu sempre me preparei, desde o final da faculdade. Foi isso. Não fui eu que falei, viu? Foi a Xará aqui. Pensilvânia. Gente, que hotel horroroso. Vocês sabem o que é você entrar no quarto e falar, gente, eu não quero ficar aqui 8 dias, eu quero ir embora? Pronto, foi exatamente aquele hotel. Aí eu lembro assim, lá eu falei que eu não ia ficar de jeito nenhum naquele quarto, porque eu tinha alergia a tudo que tinha lá, eu tinha alergia. E aí eles que no outro trocavam de quarto, pediam desculpa e deu pra passar, viu? No outro quarto que eles colocaram, eu consegui, aí sim, agora eu tolero, né? Mas, gente, que coisa horrorosa. Não se enganem, viu? Não se enganem, até porque o dólar tá muito alto. Quanto tempo entre formar e aprovar? 10 anos de estudo. Estudei 10 anos. Fui analista, fui defensora pública, né? E depois ingressei na magistratura federal. Meu marido a gente chamava de Transilvânia, né, querida? Depois que a gente ingressou no hotel, eu lembro que estava muito barato, na época que a gente foi reservar. Aí eu falei, vamos arriscar que tá muito barato. Mas foi, viu? Foi o risco. Foi o risco que corremos e pagamos pelo risco. Mas foi isso mesmo. Certo, gente? É isso. Eu acho que nos estendemos, inclusive, além do que poderíamos, tá bom? Um abraço, mantenham-se estudando, mamães, programem-se, organizem-se, que tudo dá certo. O filho de vocês não é empecilho a nada, é só o amuleto de sorte de vocês, porque o meu foi assim. Eu nunca fui tão feliz na vida desde que o meu filho nasceu. Um abraço, gente.